Nós queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito avive, vivifique em nós a santidade do Teu coração. Deus, nós queremos orar que em nome de Jesus o Senhor libere um decreto do céu sobre a nossa nação brasileira. Pai, que nesse tempo, que nessa estação, não exista outro objetivo para essa geração, senão mergulhar no estilo de vida de santidade. Nós oramos, Senhor, que a mesma capacitação que estava em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, venha nesse momento ser ativado nessa geração. Pedimos, Senhor, um avivamento, Pai, mas não de um movimento. Pedimos um avivamento de caráter. Pedimos um avivamento de mudança de mente. Senhor, pedimos um avivamento de verdade, de integridade. Um avivamento, Senhor, onde jovens irão sair dos bares e se prostrar diante de Ti. Onde uma geração não terá medo. Onde o Evangelho será pregado. Nós clamamos, Senhor, por um avivamento do Teu Santo Espírito. Libera sobre nós, queima-nos, incendeia-nos, aviva-nos em Tua glória, glorifica o nome do Teu Filho Jesus. Santo, Santo, o que você não podia, faça. Eu quero que você faça o que você não podia. Faça. Faça o que você não podia, faça rapidamente. Faça rápido. Faça o que você não podia, faça. Faça o que você não podia, faça. Veja o milagre. Ei, ela está assustada. Veja o milagre. Ei, veja o milagre. Você está assustada? Alguém da sua família está aqui? Quem é sua mãe? Fabiana, corra! Corra, Fabiana! Aqui será um palco de milagres. Ela não podia mexer com o joelho? Vai o joelho, meu irmão. Faça com uma guria. Mostra para eles. Mostra. O que você não podia fazer? Então. Havia pinos na sua perna? Pinos na coluna? Quantos pinos? Pino na coluna? Jamais você podia tocar a mão no chão. Acidente de carro ou de moto? Serviço? Mostra para eles, toca a mão no chão. Bendito seja o Teu nome, ó Pai. Bendita seja a Tua misericórdia. Hoje, dia do Senhor, o dia do poder do Cristo ressuscitado, as primícias da Tua ressurreição, Pai, que possamos experimentar o poder do Cristo ressuscitado, que o verdadeiro avivamento de caráter, Senhor, de mudança de mente, mudança de vida, possa, Senhor, se manifestar nesta casa. Eu te abençoo nesta noite, que o poder do Cristo ressuscitado possa envolver a tua casa com autoridade, graça, favor. Eu amo de paixão estas palavras, eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca
essa graça abundante, esse favor que nós não merecíamos. Fomos alcançados, fomos resgatados. Resgatado de uma vida fútil. E Deus nos transportou para o seu reino de glória. Nos tornamos embaixadores de Cristo, herdeiros da promessa, co-cidadãos dos santos, participantes da família real. Temos o direito de sentarmos na mesa e saborearmos do alimento celestial, do maná fresco, comer do seu pão, comer da sua carne, beber do seu sangue, a vida, e vida com abundância. Eu te abençoo, meu querido. Effaci, o mei e cande tu, la mandeni que passi e foe. Oh Espírito Santo, encha o coração dos teus filhos com ousadia, com autoridade. Renova, Senhor, o nosso entendimento. Abra a nossa visão, Pai. Desperta em nosso coração paixão. Eu amo a sua presença, Pai. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. A unção suficiente para te transformar, te curar, te libertar. Por isso, compartilhe com seus amigos. Hoje é uma noite de graça e favor de Deus, de bondade para conosco. Estava orando por vocês e Deus encheu meu coração. Encheu o meu coração. Por isso nós estamos ministrando sobre uma fé inteligente, onde você crê com o teu coração, com toda convicção, e profetiza com a tua boca. Por isso nós temos que pensar da maneira certa, falar da maneira certa e agir da maneira certa. Hoje eu creio de todo o meu coração que algo vai acontecer, algo vai ser liberado, algo vai ser desatado. O mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos, Deus, pela sua infinita misericórdia, trouxe a revelação. Qual é a revelação? Qual é o mistério desta revelação? Que a minha oração por cada um de vocês, que a sua mente se abra, teu entendimento se abra. Por isso Paulo, escrevendo a carta à igreja em Roma, capítulo 12, ele disse: eu rogo por vocês, eu imploro por vocês, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu rogo por vocês que você apresente o teu corpo, tabernáculo de Deus, para que possamos oferecer a Deus sacrifício vivo, agradável, que é o nosso culto racional, uma fé inteligente, que honra a Deus, pelo qual a sua glória se manifestará. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a vontade perfeita. A vontade perfeita, agradável e boa do Senhor para com você, para com a sua saúde, seu trabalho, suas finanças, sua eternidade, seu destino, o empreendimento de suas mãos. Por isso, nós estamos ensinando, há uma estação se aproximando e nós precisamos crer que Deus quer nos introduzir num novo tempo, uma nova temporada, uma nova estação. Por isso temos que levantar a nossa cabeça, pois a nossa redenção se aproxima, e mudar a nossa maneira de pensar. Por quê? Porque o inferno, ele se levanta como opositor, e o alvo do inferno, o próprio Senhor Jesus disse em Mateus aos seus discípulos que Satanás é o príncipe das moscas, Beelzebu, o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade.
E o que ele quer introduzir na sua mente é mentira. E muitas pessoas aceitam a mentira como coisa muito passiva e começam a acreditar numa mentira como se fosse uma verdade. Por isso ele é príncipe das trevas, e trevas significa ignorância. Ou ele quer introduzir a mentira na sua mente, ou ele quer te cegar acerca da verdade. Porque ele sabe que somente a verdade te libertará. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade. A verdade. E a verdade nos libertará. Porque ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho que conduz à vida. Eu sou a verdade que conduz à vida. E eu sou a verdadeira vida. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sua unção é tremenda. E eu me empolgo com isto. E tenho orado por vocês, para que Deus possa tirar o véu. Porque o véu já se rasgou de alto a baixo. Porque é projeto de Deus. É dimensão de Deus. Você não consegue se achegar a Deus se não for o próprio Deus intervindo, tirando toda a cegueira dos seus olhos. Esse véu de incredulidade, de passividade, de desconfiança, de incerteza. Esse véu do inferno que se levanta para tentar inibir o projeto de Deus e inibir que o próprio Deus se manifeste em você. Por isso o tema desta noite, creio de todo o meu coração que haverá uma libertação, um mistério que estava oculto. Qual é o mistério? Cristo, a esperança da glória. Por isso eu amo o Evangelho de todo o meu coração, porque existe esperança e nós precisamos canalizar essa paixão por Deus de uma maneira inteligente, canalizando os nossos sentimentos, disciplinando, orientando através da palavra que nos orienta como canalizar os sentimentos para desfrutar o melhor de Deus, envolvendo nossa maneira de pensar, nosso sentimento, nossa vontade, nossas emoções e a maneira que estamos agindo. Por isso existe um exemplo na palavra de Deus. Qual o exemplo da nossa fé? Qual é o exemplo de vida cristã? Cristo. Ele é o nosso exemplo. Por isso a Bíblia nos orienta para nós olharmos para Ele. Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Se você olhar para os homens, você vai se decepcionar. Porque os homens nos decepcionam. Mas se você olhar para Ele, Ele vai encher teu coração. A sabedoria de Deus, o entendimento de Deus, a revelação de Deus, o espírito da profecia, o espírito da revelação que traz, entendo o que o Espírito de Deus diz, que traz luz, que traz entendimento, que traz conhecimento, que traz a revelação perfeita das coisas do alto. Por isso, tudo que nós devemos pensar, se formos resumir em tudo, seja qualquer coisa que ocupe o nosso pensamento, a Bíblia diz, isto devemos pensar. No quê? Nas coisas do alto. Isso nos empolga. Nós temos um espírito eterno. Vamos servir a Deus eternamente. Vamos ter essa comunhão perpétua com Ele. Vamos reinar com Ele. Meu Deus, isso é maravilhoso. Eu não sei se isso empolga o teu coração. Por isso nós precisamos de um avivamento em nossa mente. Para que Deus possa tirar de uma vez para sempre esse véu de incredulidade, de incerteza,
e repudiar todo o ataque do inferno, toda palavra mentirosa, toda notícia mentirosa, toda situação e circunstância contrária. Nós podemos, escute o que o Espírito de Deus diz, nós podemos em Cristo mudar qualquer ambiente. Mudar qualquer ambiente. Na sua casa, no seu convívio familiar, no seu trabalho e na sua vida social. Aonde você for, com a mente de Cristo, com esta unção que você carrega, com essa presença santa que é o Espírito Santo Consolador, que vai te ensinar, te orientar, te edificar, fundamentar na palavra. Nós podemos mudar qualquer ambiente. Por isso em Cristo não existe crise. Em Cristo não existe adversidade que entenda, que te traga dor, enfermidade, miséria, medo, incerteza. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu não estou falando, Deus não disse que tiraria a fornalha daqueles 3 jovens, mas Deus estava com eles na fornalha, e dentro da fornalha, o ambiente mudou. Porque não havia morte, havia vida. Não havia desespero, havia louvor. Não havia insegurança, e havia manifestação da glória de um reino, a cultura de um reino que se estabelece quando você pensa da maneira certa e fala da maneira certa e age da maneira certa. Por isso fé, a fonte da fé, não é a mente, é o coração. Mas o nosso coração é alimentado por aquilo que você pensa. E aquilo que você pensa, você será, diz o livro de Provérbios. Por isso nós precisamos pensar da maneira certa. Por isso o tema desta noite, que eu quero compartilhar com alguns minutos e quero orar por vocês, porque eu sinto a unção do Espírito Santo e Deus vai fazer algo tremendo. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 26, e o tema é o mistério de Deus. O mistério de Deus. Qual é esse mistério? Cristo. É o mistério de Deus, pelo qual somente o Espírito de Deus pode revelar em você. Por isso a Bíblia diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Porque se Deus não abrir o seu entendimento, meu amado, e foi Ele que abriu o teu entendimento para que você estivesse me ouvindo. Porque a Bíblia diz que aqueles que não são de Deus, sua palavra não tem, entenda, efeito. Porque eles não entendem, não compreendem. E quantos até conhecem a palavra, o Logos, mas não conseguem viver a revelação da palavra, a plenitude da palavra, o fruto que a palavra produz ao ser lançada, para que você possa crer com o teu coração e com uma convicção. Por isso, na parábola do semeador, existem 4 tipos de solos. E qual é o tipo do solo do teu coração? Nós precisamos cuidar do nosso coração, e não somente do nosso coração, nós temos que cuidar da nossa boca. Porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. E não somente da língua, mas da nossa mente. Porque assim como o homem pensa, ele será. Por isso nós precisamos, escute que o Espírito Santo diz, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Para que através da palavra haja, entenda, transformação. Para que haja direção. Para que haja ação de recriar, porque somente o Espírito de Deus pode recriar o nosso espírito caído para sermos a imagem de Deus verdadeiramente, seus filhos,
herdeiro da promessa, co-cidadão dos santos, embaixadores do seu reino, onde Deus nos dá autoridade para estarmos assentados nos lugares celestiais como dispenseiros, como arautos do reino, que tem o selo de Deus, o seu Espírito, o penhor da sua herança, porque somos propriedade exclusiva de Deus. Temos graça para falar em seu nome, arautos, embaixadores. Uau, isso me empolga. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério, diz a palavra, o mistério, eu quero que você acompanhe comigo. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora, o tempo oportuno, onde nós vamos receber graça e misericórdia, agora foi manifesto, foi revelado aos seus santos. E eu estou diante de homens e mulheres santos em Deus. Você é santo, você é santa. Vocês são príncipes e princesas especiais para Deus, predestinados, chamados, vocacionados para receber esta revelação no seu espírito, que te torna livre para ter acesso diante de Deus, livre para servir a Deus, livre para amar a Deus. O mistério que esteve oculto desde os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas? Olha que palavra maravilhosa. Quais são as riquezas? Por isso o homem que encontra essa pérola, ele vende tudo e compra, porque é uma riqueza incalculável. Cristo é a nossa riqueza, sua presença. Conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Então nós temos uma revelação de uma riqueza que estava oculta pelos séculos dos séculos, que Deus trouxe a revelação aos gentios, não aos judeus, aos gentios. Nós estamos na dispensação da graça, onde as portas da embaixada do céu está aberta para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um chamado. Por isso, para que judaizar? Para quê? A nova aliança, a aliança do meu sangue, uma aliança onde Cristo se fez nossa justiça. E em Cristo eu me torno justiça de Deus, para descobrir em Cristo as riquezas prometidas aos gentios. Qual é a riqueza? Vida eterna, saúde, prosperidade, família, casamento, habilidade, dons, capacitação. Qual é a riqueza que Deus, pela sua infinita misericórdia, liberou para nós gentios, entre os gentios, que é Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória, a quem anunciamos e admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito. Perfeito, diz a palavra. Por isso Deus, ao olhar por você em Cristo, você é perfeito, santo, inculpável,
irrepreensível. Por isso, não aceite as mentiras do inferno. Não permita que a tua mente seja oficina do inferno, onde vai produzir cheiro de carniça, que vai atrair demônios. Deixe que o Espírito Santo renove o seu entendimento, a riqueza que nós temos revelada por Deus aos gentios, e nós somos gentios. E qual é a riqueza? Cristo em vós, a esperança da glória, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Uau! Por isso todo espírito de acusação, todo espírito de mentira, toda afronta do inferno na tua mente, que caia por terra. E Paulo continua dizendo, capítulo 2, versículo 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para o conhecimento. Meu Deus! Ah, Espírito Santo, dê sabedoria e inteligência aos teus filhos, Pai, para que o conhecimento do alto se manifeste em sua mente, Pai, campo de batalha, para que todas as fortalezas do inferno caiam por terra. Insegurança, medo, incerteza, insatisfação, depressão, ansiedade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus e meu Pai, manifesta a tua glória, Senhor, o mistério que estava oculto, Cristo, o mistério de Deus. Por isso o diabo não quer que você tenha essa revelação. Por isso ele é o pai da mentira. Ele trabalha com a mentira. E se ele não conseguir colocar a mentira na tua mente, ele vai tentar. Tentar o quê? Escurecer a verdade. Esconder a verdade de você. Por isso as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, a palavra. Porque a verdade está revelada na palavra. A palavra falada de Deus, através de homens que ele escolheu para escrever a sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra é a mente de Deus, a revelação da mente de Deus. E quando você entra na palavra, você está entrando na mente de Deus. E a mente de Deus, seus decretos, como um rei que não pode ser questionado, não pode ser revogado, é uma afronta para Deus deixar de crer. É uma afronta para Deus duvidar da sua palavra. Por isso o inferno enganou Eva com uma mentira. E é isso que o inferno quer fazer com você, meu querido. Porque o seu ambiente, quando Deus criou o homem, criou a mulher, antes Deus criou o ambiente, o Éden. Era o ambiente de Deus. E Ele colocou ali o homem e a mulher. Os criou à sua imagem, à sua semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O sopro de Deus das suas narinas. E a mulher foi criada do lado do homem, um pedaço de carne e sangue do homem. E a Bíblia diz que tudo era bom. E o inferno se levantou para destruir isto. Porque o projeto do inferno é tirar a alegria do teu coração, tirar o seu foco da palavra, questionar Deus, viver uma vida independente de Deus, tentar ser igual a Deus com a sua inteligência natural. Meu Deus, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Os pensamentos de Deus estão acima do céu e a terra. Nós precisamos conhecer a mente de Deus. E a mente de Deus se chama Cristo.
Por isso, quando você conhece o estilo de vida de Cristo, você conhece a mente de Deus. Você sabe exatamente como agradá-lo, como servi-lo, como viver essa dimensão e esse estilo de vida que Deus projetou, Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. E se Ele está em nós, é uma pessoa. Qual é a pessoa? A pessoa do Espírito Santo em nós. Sua presença em nós, que nos ensinará todas as coisas. O Espírito da verdade que Jesus disse em João capítulo 16, o Consolador, o Espírito da verdade, que vai nos conduzir à verdade, que vai nos ensinar a verdade, que vai nos introduzir na verdade. Por isso o estilo de vida vivido por Cristo, como homem, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. João disse, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de formosura, cheio de verdade, cheio de amor, cheio de misericórdia, que nos trouxe a verdade. Por isso Pedro disse, para quem iremos nós? Somente tu tens a palavra da vida eterna. Por isso, meu querido, não tenha medo. Não aceite as mentiras do inferno. Não existe nada que Deus não possa fazê-lo. A esperança. E qual é a esperança? Qual é o mistério? Cristo é o mistério. Como Deus se fez carne através de uma virgem e habitou em nosso meio e cresceu, conviveu com um homem, sentiu fome, sede, necessidades, trabalhou como homem, mas como homem ele conseguiu um estilo de vida pelo qual se tornou o nosso exemplo de fé, de vida cristã, de relacionamento, maneira de pensar, maneira de falar, maneira de agir, porque ele não estava preso a um sistema falido. Por isso a Bíblia diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Você tem que pensar, entenda naquilo que a Bíblia diz que você é. E nós somos agora co-cidadão dos santos, herdeiro dessa promessa, habitação de Deus. Somos embaixadores, somos arautos, somos despenseiros da sua graça, para que os seus corações, versículo 2, consolados estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. Deus nos deu a sua graça, para que possamos, com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento, com a sabedoria que Deus quer nos levar nessa dimensão, a entender e compreender e viver debaixo dessa revelação que era um mistério, mas que agora podemos. E o inferno diz que você não pode, a adversidade diz que você não pode, a dificuldade diz que você não pode, mas Deus diz, você pode. Um mistério que o inferno não entendia, porque se eles entendessem, jamais, como Paulo diz, teriam crucificado Jesus. Jamais. Mas o inferno não sabia o que estava fazendo. Mas eles estavam tirando o véu para que nós pudéssemos ter acesso. O mistério, a graça e o amor de Deus, entenda, manifesto na vida
de Cristo, a essência, para que através dele nós pudéssemos ter a plenitude de Deus. Tem ideia disto? Tem ideia dessa palavra? Plenitude de Deus. Por isso Paulo, orando em Éfeso, ele diz que a sua oração, Pai, eu oro para que eles recebam a plenitude de Deus. Olha que oração ousada. Como você pode orar de uma maneira tão ousada? Porque o véu foi rasgado. O acesso a ele está aberto, descancarado, as portas da graça. Que é um mistério que você não pode entender simplesmente com a tua mente natural. Precisa um toque de Deus, o toque do Espírito Santo, para o que é natural se torne sobrenatural e você possa ser tocado por ele, para que esse véu de cegueira, esse véu de incredulidade, esse véu de incerteza, de medo, de ansiedade, de depressão, caia por terra. E nenhum demônio mais possa atuar. E você possa olhar para ele e receber dele a revelação, o espírito da profecia, pelo qual você vai se posicionar da maneira certa. Enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. E qual é o mistério de Deus? Cristo, diz a palavra, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, da inteligência, de um Deus soberano, de um Deus que criou o universo, as estrelas, um Deus que criou a terra, que deu ordem ao mar. E a Bíblia diz que todas as praias do mundo, as areias dos mares do mundo todo, Ele conta com a sua mão. Sua grandeza, sua onisciência, onipotente, onipresente, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso que disse a Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso. No livro de Salmos diz que Deus ri do inferno, Ele ri dos seus adversários, porque Ele tem o controle de tudo. Nada sai do seu controle. Nada. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano. E quem entenderá a mente de Deus? Sua palavra revela exatamente a sua mente. Cristo é a revelação da mente de Deus, do coração de Deus, dos desígnios de Deus, da maneira pelo qual Deus nos criou, pelo qual Deus quer que o homem se expresse diante dele. Por isso, Paulo diz, versículo 6 do capítulo 2, como, pois, recebeste ao Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados e crescendo em ações de graça, como recebestes ao Senhor Jesus, assim andai nele. Em outras palavras, Paulo está dizendo, como Jesus andou, nós devemos andar. E jamais
Deus colocaria uma revelação desta se Ele nos desse condições, meios, maneira de fazer exatamente o que Ele fez. Por isso Paulo, escrevendo aqui em Corinto, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possais instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Uau! Nós temos a mente de Cristo. Quem é a mente de Cristo? O Espírito Santo. Ele é a mente. O Espírito Santo. Por isso Jesus, ao iniciar seu ministério, a Bíblia diz que ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi ao deserto, mas ele volta na plenitude do Espírito Santo. Uau! Agora entenda. 1 Coríntios capítulo 2. Eu preciso ler isto porque isso é muito importante. É um texto longo, mas eu preciso lê-lo. Coríntios capítulo 2, versículo 1 diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, Paulo está dizendo, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação, diz Paulo, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito da palavra, do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, nem dos demônios, principados e potestades que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a vossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não la revelou, pelo seu Espírito. É o Espírito que revela a mente de Cristo em nós, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual é o homem que sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, que nos é dado, conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, sua graça, sua misericórdia, seu Espírito, sua mente, através da palavra, os quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com os que o Espírito Santo nos ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais, as que não são espirituais com as coisas que não são espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, graças a Deus, louvado seja o Senhor, mas nós temos a mente de Cristo. Uau! Uau! Espírito Santo, ensina, Senhor, a cada um dos teus filhos, Espírito Santo. Tu és aquele que ensina em nós essa revelação tremenda e gloriosa. O mistério que estava oculto. Cristo em nós. Choramande que fale, soei e fate que pome, no ande sue queia, sandeniale comeni e faci, shiriande queia, soande fale que pande queia. Salmo 84, para encerrar, versículo 5. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração e sua mente tem os seus caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, o vale de lágrimas, de dor, faz dele uma fonte de chuvas, que também enche o tanque. Uau! Bendito seja o teu nome, Pai. Nós podemos mudar qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Jesus entra na casa de Pedro, sua sogra está doente, e ele a cura, e ela vai servi-lo com alegria, porque o ambiente de enfermidade é mudado pela presença de Cristo. Cristo, a essência de Deus, um estilo de vida. Ele está no barco, um tormento violento e os discípulos desesperados. Ele levanta e repreende aquela tempestade e tudo se aquieta. Ele atravessa o mar da Galileia, vai a uma cidade, uma terra dos Gadarenos, e há um homem endemoniado ali. E quantas pessoas só vê demônio, só começa a observar de uma forma tão religiosa um ambiente pesado. Meu querido, você pode transformar qualquer ambiente, e houve vida, houve libertação. Jesus vai no trabalho de Mateus e de Pedro. Pedro está desesperado, trabalhou a noite toda, não pegou nada, mas uma palavra de ordem, e eles pegam o suficiente para suprir um ano de trabalho. Ele está num casamento, algo social, falta o principal, e ele supre toda a necessidade do casamento. Aquele que está em Cristo deve andar como Cristo andou. Nós devemos pensar como ele pensava, falar como ele falava, agir como ele agia. Por isso, estude os 4 evangelhos, estude a vida de Cristo, veja a dependência que ele tinha do Espírito Santo, o relacionamento que ele tinha com o Espírito Santo, a intimidade que ele tinha com a palavra revelada em seu espírito, seu estilo de vida como homem, que trouxe a manifestação de Deus na terra. E isto foi possível através do relacionamento com o Espírito Santo. E o Espírito Santo que lhe ensinava.
E é o Espírito Santo que quer nos ensinar a entender a mente de Deus. E entendendo a sua mente, entrarmos nessa dimensão de sabedoria e atrairmos a cultura de um país chamado céu como estilo de vida em nós. Um mistério que estava oculto pelos séculos do século. Deus trouxe a revelação. Cristo em nós. Ou nos tornamos embaixadores do seu reino. Embaixadores significa aonde você colocar as plantas de seus pés, aquele território será transformado, aquele ambiente será transformado pela cultura de um país que você representa. Somos arautos desse reino. Podemos profetizar através da mente de Cristo em nós, sua palavra revelada, sua palavra ministrada em nós e através de nós. Arautos eram aqueles que anunciavam os desígnios do reino. Os desígnios do reino que tinham o selo de aprovação. E nós temos o selo da aprovação, o Espírito Santo em nós. O selo do penhor, da herança de Deus. O selo da promessa. Nos tornamos dispenseiros da graça de Deus. Aonde você entra, você libera a cura, libera a salvação, restituição, provisão, paz, alegria. Toda mentira cai por terra e a verdade em Cristo prevalece. Por isso levante as suas mãos e deixe o Espírito Santo encher o teu coração e transformar a tua mente com a renovação em Cristo Jesus através da palavra revelada. Loandequeia fama somequeia. Toque Espírito Santo, toque Espírito Santo. Levante suas mãos, ore em língua, sejam cheios, sejam cheios. Hoje é o dia do Senhor, é o dia do poder do Cristo ressuscitado. Receba o poder, receba poder, receba poder no teu espírito, receba poder em suas entranhas, receba graça, receba o favor, receba milagres. Sejam cheios, compartilhe com seus amigos, sejam cheios do Espírito Santo, libere a palavra, Pai, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, libere a palavra, profetiza, você é embaixador, dispenseiro, o arauto do Senhor. Nós temos a mente de Cristo, nós temos a revelação do Espírito Santo, nenhuma mentira pode prevalecer diante da verdade, nenhuma mentira. Toda mentira caia por terra em nome de Jesus. Tudo que está oculto vem à tona, Senhor. Transforma esse casamento, transforma o coração dessa mulher, transforma o coração desse homem, transforma o coração dos filhos. Dê paz, dê saúde, dê provisão, dê cura. Dê desejo de te amar, Senhor, de te servir, Pai. Uma estação se aproxima. É tempo de cantar, é tempo de se alegrar, é tempo de se regozijar diante de Deus. Receba a alegria do alto, receba la capa cato comeneia candecora loma que paraba xerebiande queia amande fate comeneia. Eu os abençoo, que vocês tenham uma semana extremamente abençoada. Surpreenda-os, Pai, nessa semana profética, Senhor, que a estação se aproxima. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para discernirmos, Pai, aquilo que é espiritual, Senhor. Uau! Eu sinto a Tua glória, eu sinto a Tua presença, Senhor. Nos leva, Senhor, a Te buscar essa semana, Senhor, mergulhando o nosso coração na Tua palavra. Saboreando, Senhor, meditando, Pai, como o Senhor disse a Josué, medita na minha palavra dia e noite, medita na minha palavra dia e noite, seja forte, seja corajoso, você vai conquistar essa terra. Eu libero a unção de restituição, de graça e favor sobre a tua vida, como dispenseiro, seja forte. Não se esqueça, toda terça, toda quinta, todo domingo, estamos aqui para ministrar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. E vocês que estão no YouTube, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. Isso é importante para nós.
para que nós possamos atingir mais pessoas, e é muito importante que você faça isso que eu vou falar agora. Por favor, faça isto, porque vai alcançar mais pessoas que precisam ser alcançadas. Deixe o seu like, isso é muito importante, para que o YouTube possa ativar e nós possamos alcançar mais pessoas para o reino de Deus, porque queremos usar essa ferramenta como instrumento para o reino. É o nosso propósito. Estamos aqui para servi-los. Samuel faz isso com muito carinho, com muito temor. Eu também com muito carinho, com muito temor. Somos uma família sacerdotal. Eu louvo a Deus por isto, porque estamos debaixo de um manto. Não queremos comer na mesa de Jezabel. Queremos ter revelação do alto, direção do alto. Comer na mesa de Jezabel é mais fácil, mas é algo que vai te destruir. Mas quando você tem revelação dos céus, dependendo de Deus, uau, isto é maravilhoso. Por isso eu te abençoo. Não permita que teu ministério se prostitua. Deus é poderoso para te guardar, te proteger, suprir todas as suas necessidades. Busque a presença, separe um momento com Ele, tenha um altar na tua casa, tenha relacionamento com Deus diariamente, leia a palavra, medite na palavra. E Ele vai te abençoar poderosamente. É o segredo termos a mente de Deus, renovar o nosso entendimento para que a fé se torne inteligente em nosso coração e possamos crer e falar com convicção do alto. Por isso, você que quer nos abençoar, somos muito gratos por isso. Em sua tela temos o número das nossas contas, que você pode fazê-lo. E a minha oração por você, que Deus abençoe essa semente abundantemente. Quem define o poder de uma semente? Não somos nós, é você. Eu não sei o que é pouco dinheiro, muito dinheiro para você, porque semente é semente, mas cada um define o poder da semente. E aquilo que Deus colocar no teu coração para que você faça, é uma oportunidade que Deus quer te abençoar. Semeando um terreno fértil. Nós somos dizimistas, eu entrego minha primícia, somos ofertantes, damos esmola, damos oferta e damos gorjeta. Eu aprendi isso muitos anos. E Deus tem me dado graça. Deus cuida de mim. E Ele pode usar você para me abençoar. E se Ele quer usar você, é porque Ele tem um milagre e uma bênção específica. Por isso, se você sente uma direção, obedeça. E experimente essa graça nas suas finanças. Pai, nós abençoamos essa semente poderosamente. Em nome de Jesus, que o Senhor surpreenda-os. E o Senhor multiplique 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Eu os abençoo. Brevemente estaremos testificando na plataforma a nossa escola de oração. Estamos empolgados, eu e o pastor Edson. Samuel está trabalhando com muito amor e com muito carinho para terminar. E brevemente vamos lançar o dia que vamos começar a escola da oração. E eu creio que vai ser uma bênção para você e para toda a sua família. Deus abençoe vocês, uma semana extremamente abençoada. Eu os abençoo. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e dê o teu like. Deus abençoe. Um beijo no coração. Viva Cristo. Faça o que você não podia, faça. Eu quero que você faça o que você não podia. Faça. Faça o que você não podia, faça rapidamente. Faça rápido. Faça o que você não podia, faça o que você não podia, faça. Veja o milagre. Ei, ela está assustada. Veja o milagre. Ei, veja o milagre. Ei. Você está assustada? Alguém da sua família está aqui? Quem é sua mãe? Fabiana, corra. Porra, Fabiana, aqui será um palco de milagres. Deixa um pedacinho. Pelo joelho. Eu não podia mexer com o joelho? Vai o joelho, meu amor. Faça com uma guria. Mostra pra eles. Mostra.
Então, havia pinos na sua perna? Pinos na coluna? Quantos pinos? Um pino na coluna? Jamais você podia tocar a mão no chão. Acidente de carro ou de moto? Serviço? Mostra para eles, toca a mão no chão.